CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural. E já estamos aqui com o Rafael Salomão, editor assistente de Globo Rural, para conversar conosco a respeito da reportagem de capa deste mês da revista Globo Rural. Rafael, tudo bem com você? Tudo bem, Cássia. Boa tarde, Sardenberg, ouvintes e espectadores da CBN. Olha, eu estou com a revista aqui em mãos e a reportagem de capa tem o título de Educação em Falta. O fechamento de escolas em áreas rurais afeta comunidades e afasta ainda mais as famílias do campo. O problema é nacional, mas existem soluções. Eu acho que é bacana falar disso porque a reportagem traz alguns casos aqui de crianças e adolescentes que não têm mais onde estudar ou que estão estudando muito longe de onde moram, mas tem bons exemplos também, feitos inclusive com culturas locais, né? Exatamente, Cássia Sardenberg e ouvintes da CBN. Realmente é uma situação bem difícil, a vulnerabilidade da educação nos meios, no meio rural, né, nas zonas rurais. Só para se ter uma ideia, de 2000 a 2024, foram fechadas aí mais de 110 mil turmas em escolas rurais. Essa é a medição que os órgãos oficiais fazem, né? Por turmas, não necessariamente por prédios escolares, mas isso acaba envolvendo tanto o fechamento de turmas, né? Ou a diminuição de turmas dentro de uma unidade, ou propriamente o fechamento de unidades escolares. E aí é exatamente isso que acontece, Cássia. A gente tem a história, inclusive, é a história que abre, que inicia essa reportagem espetacular do Cleiton Vilarino e da Nayara Figueiredo, de um menino de 7 anos que os pais tiveram que mudar totalmente a rotina para que ele pudesse chegar a tempo na escola, porque aumentou a distância que ele tem que andar, que ele tem que percorrer para ir voltar da escola. Então imagina uma criança, né, que depende de rotina, que precisa ter, né, uma rotina mais regrada, almoçar às 10 horas da manhã ou se alimentar de algo próximo do almoço às 10 horas da manhã para poder chegar na escola a tempo de ter aula a partir do meio-dia. E são várias dessas situações. E você tem situações de escolas que fecham, e isso acaba aumentando a vulnerabilidade dessas crianças, desses estudantes e dessas famílias, porque eles têm que percorrer distâncias maiores, são crianças, adolescentes que chegam mais cansados na sala de aula, muitas vezes há precariedade de estrutura de transporte, muitas vezes tem até lá um ônibus, uma van, mas a estrada é de terra, né? Ou às vezes a família... Então acontece muito isso. E os dados de pesquisas aí oficiais, PNAD, Censo Escolar, eles dão muito bem a dimensão dessa vulnerabilidade, dessa diferença da educação no meio rural. Eu vou até citar alguns aqui, mesmo nos dados, mesmo em números que até se equiparam à presença das crianças, dos estudantes de áreas rurais, ela é menor. Olha só, vou dar um exemplo. A taxa de crianças matriculadas na educação infantil, que frequentam a educação infantil em área urbana, é de 94,8%. No rural, 93,5%. Quer dizer, são dados que estão próximos, mas no meio rural você ainda vê uma menor porcentagem de pessoas, de crianças que estão na escola. Então, eu vou dar só uma préviazinha aqui para as pessoas ficarem curiosas para comprar a revista ou para ler nos tablets. Tem todas essas histórias que você trouxe para a gente que são difíceis, mas tem bons exemplos também. Como uma escola que fica no estado do Amazonas, é uma escola indígena, e foi eleita uma das 10 finalistas de um prêmio mundial conhecido como Copa do Mundo das Escolas. Então, quem quiser conhecer essa iniciativa da escola Calipana, no Amazonas, vai lá conferir a Globo Rural deste mês, que já está nas bancas e nos tablets. É isso aí. E tem um outro caso positivo para citar também, é o de uma empresa no Nordeste do Brasil, que é a maior produtora e exportadora de manga do Brasil, que a própria empresa criou, o próprio sócio da empresa fundou uma escola para os seus funcionários e ele tentou conseguir financiamento de fora, não conseguiu, e depois quando o projeto foi andando, aí viram que valia e aí começaram a
a financiar, isso mesmo. A empresa é a maior produtora e exportadora de manga do Brasil, lá no Nordeste, conseguiu também criar essa iniciativa. São iniciativas positivas, mas que também muitas vezes partem da mobilização da sociedade e do setor privado. O setor público, o poder público, precisa ficar mais atento, né? Cássia Sardenberg e ouvintes da CBN. Sem dúvida. Rafael Salomão, editor assistente de Globo Rural. Muito obrigada, Rafael. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Muito obrigado, até mais.